Oi pessoal, tudo bem? Pessoal dos nonos anos, vamos dar continuidade ao preenchimento do caderninho Aprender Sempre, volume 1, do nono ano, tá bom? A professora fez com vocês esses dias a sequência de atividades número 1 e hoje nós vamos começar a fazer a sequência de atividades número 2, tudo bem? Do que se trata a sequência de atividades 2? A sequência de atividades 2 inteirinha, ela diz respeito a uma parte da álgebra que foi vista no 8º ano. O que se estuda na álgebra, né? Na álgebra se estudam as equações, no caso de primeiro e segundo grau. Segundo grau vocês vão ver comigo esse ano, no nono ano. A de primeiro grau, com uma variável, que vocês aprenderam o ano passado, acredito eu. Vão estudar também só as expressões algébricas, né? As operações com as expressões algébricas. E os sistemas de duas variáveis, sistemas lineares, né? Sistemas de primeiro grau com duas variáveis. Por 3 métodos, ok? Então, nós vamos começar hoje nossa primeira aulinha, bem facilzinha. A professora vai fazer todos os exercícios que tem aqui, até a hora que der um período meio grandinho, a gente para, tá bom? O centro de mídias é bem acelerado, 30 minutos eles fazem muitas coisas, então eu acho melhor a gente fazer as aulinhas por aqui também, tá bom? Qualquer dúvida, manda dúvida no WhatsApp que eu respondo com vocês, ok? Então vamos começar. Deixa eu organizar aqui melhor. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para colocar esse celular para ficar melhor para vocês verem. Só um minutinho. Vamos lá, vamos ajeitar tudo. Acho que eu vou ter que pôr mais para cá a câmera. Muito bem. Tá meio miudinho. Aqui na escola onde eu gravo não tem muita luz. Mas, enfim, não posso gravar em casa, né? Não posso ir para casa, então vamos fazer aqui mesmo. Então é o seguinte, ó. Esse exercício que tem aqui, o nosso primeiro exercício, ele nem precisa a gente colocar variáveis, né? Nem precisa colocar x para resolver. Mas, como nós estamos no capítulo álgebra, a professora vai colocar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. O painel do carro do Armando não mostra quantos litros de combustível ainda possui no tanque. Mostra apenas o nível. Não só o painel do carro do Armando, né? O painel do carro de ninguém mostra quantos litros ainda tem de combustível. Mostra sempre o nívelzinho, né? Tem lá 1/4, 1/8, 3/4, enfim. Mas ele sabe que o tanque tem uma capacidade de armazenamento de 45 litros de combustível. Então, a primeira coisa que a gente faz quando está resolvendo um problema, pessoal, é tirar os dados. Então, aqui, ó, a hora que eu for começar a resolver a nossa questão A, eu já vou colocar aqui. A capacidade total do tanque dele é de 45 litros. Então, já vou escrever isso aqui e anotar para mim mesma, tudo bem? O que mais? Ao parar num posto de combustível, Armando, ao perceber que o litro do etanol estava na promoção, no valor de 2,69, opa, então já tenho o litro do etanol, o preço em reais, R$2,69, R$2,69. Ele pediu para completar o tanque com etanol e pagou R$80,70. Ou seja, para completar o tanque, ele gastou R$80,70. Então, havia um pouco de combustível no carro dele. Ele chegou no posto, viu que estava em promoção e falou: completa. Tudo bem? Essa é a historinha. A primeira pergunta é: quantos litros de etanol foram abastecidos? Bom, pessoal, não precisa realmente assim de eu saber equações, né, ou muita álgebra para resolver essa questão. Na verdade, duas situações. Uma delas é que a própria bomba de combustível ela já apresenta quantos litros a pessoa preencheu. E a outra coisa é que eu posso simplesmente fazer uma conta de dividir. Se eu gastei R$80,70 para completar o tanque, né, pagando R$2,69 o litro, é só dividir. Mas já que é para a gente colocar X, vamos colocar X. Ó, o X, que seria quantos litros de etanol foram abastecidos, vai ser obtido eu dividindo 80,70 por 2,69, que é o preço de 1 litro de combustível. Fazendo a continha aqui do lado, ó, 80,70 dividido por 2,69, 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula, ou seja, não preciso igualar nada, já está igual. Corta a vírgula, para dividir por 269, não precisa pegar 8.000, pega 807,
e penso, quantas vezes o 269 cabe no 807? 3 vezes. Eu faço a continha no método antigo ainda, quem faz multiplicando, coloca o resultado aqui embaixo e subtrai, fique à vontade, tá? Eu faço assim, ó, das antigas. 3 vezes 9, 27, para 27 não falta nada. 3 vezes 6, 18, mais 2 são 20, para 20 não faltam nada. 3 vezes 2 são 6, mais 2 são 8, para 8 não falta nada. Marca e abaixa o zero. Abaixou, tem que dividir. 0 dividido por 269 dá 0. Então, o X são 30, no caso, 30 litros. Agora, eu descobri, então, que eu abasteci 30 litros de etanol no meu tanque. A pergunta B, bem bobinha, já tem um erro de português aqui, vamos tirar esse M, não é havia quantos litros, é havia quantos litros, né? Verbo haver no sentido de existir não tem plural. Então, havia quantos litros de etanol no tanque do carro? Gente, de cabeça. Se no tanque cabem 45 e eu completei com 30, quer dizer que tinha 15 litros no tanque, correto? Mas faz de conta que eu não sei. Vamos atribuir uma letrinha Y. Pode atribuir X? Não, X você já usou para calcular uma coisa no mesmo problema. Então, vamos por Y. Ó, o que havia no tanque, Y litros. Mais o que eu abasteci agora, 30 litros, encheram o tanque, que é 45 litros. Então, o Y vai ser 45, joga esse 30 para lá com o sinal trocado, menos 30, Y é igual a 15 litros, tá? Então, esse probleminha eu usei 2 variáveis, mas, na verdade, podia ter feito só usando números sem entrar na álgebra. Agora, aqui sim, daqui para frente, a gente vai fazer com as continhas usando a álgebra. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, ele pede para a gente escrever, ler as descrições abaixo e escrever uma equação, ou seja, uma igualdade que tem a letrinha, que representa cada situação apresentada. Então, primeira situação, o dobro de um número é igual a 6. O número desconhecido eu vou chamar por uma letra X, por exemplo. Pode ser qualquer letrinha, tá, pessoal? O X é o mais batidão, né? Dobro, a gente sabe que é 2 vezes. Então, ó, o dobro, 2 vezes, de um número X é igual a 6. Simples assim. Não é para resolver nada, é só para a gente escrever a sentença, a equação, que representa o que está escrito aqui. B. O quíntuplo, 5 vezes, de um número, o número eu não sei, é X. Subtraído, tirado, menos, de 4, resulta, ou é igual, ou dá um resultado, igual a 16. O quíntuplo de um número subtraído em 4 unidades resulta 16, ok? Outro, um número, ó, o número eu não sei, vou chamar de X, então já começa com o X, adicionado, é da conta de mais, ao seu triplo. Gente, o triplo é 3 vezes, mas o triplo não existe sozinho, o triplo é de alguém, no caso do próprio número, é igual a 40. Certo número adicionado ao seu triplo, ao triplo dele mesmo, ao triplo de X, resulta em 40, ok? Vamos lá, próximo exercicinho. Item D. Deixa eu acertar aqui a câmera. Muito bem, muito bem, muito bem. Ah lá. Um número, ó, o número é desconhecido, X, subtraído, menos, do seu quádruplo. O número é X, o quádruplo do número é 4x. Resulta em 27. Item E, um número, não sei qual é o número, X, adicionado, mais, ao seu quíntuplo, ou seja, o quíntuplo dele mesmo, 5x, é igual a esse número de novo, x, subtraído, menos de 10. Tudo bem? E a F a gente vai descartar, porque se você ler, vai ver que é a mesma da E. Eles colocaram a mesma pergunta 2 vezes, ok? Agora, pessoal, vai começar a probleminha. Então, vai ter uns probleminhas, onde a gente vai montar equações. Às vezes, as equações vão precisar de ter 2 variáveis, que é o caso aqui. E a gente, então, vai estudar um pouco disso, tá ok?
Barulheira sem fim aqui, mas é a vida. Um grupo formado por estudantes e professores foram assistir a uma peça de teatro. O valor da entrada, ou seja, do ingresso, para um estudante é de R$18 e de R$20 para um professor. Então vamos anotar isso, ó. O valor do ingresso para estudantes é R$18 e o valor do ingresso para professor é R$20. Foram gastos com os ingressos R$730. Então o total gasto com os ingressos foi de R$730. Bom, daí você já interpreta que foram vários estudantes e vários professores, porque o ingresso é bem mais barato do que tudo que gastou. Só que não sabemos quantos foram de cada categoria. Foram gastos, então, com o ingresso R$730. De acordo com os dados do problema, responda, vírgula, responda. Item A. Item A. Qual a expressão algébrica, ou seja, expressão com letrinha, não vamos calcular valor. Qual a expressão algébrica que representa o valor arrecadado com a venda de ingressos para estudantes? Esse E, esses parênteses aqui não tem sentido aqui também não, tá bom? Então vamos raciocinar, pessoal. A gente ainda não sabe quantos estudantes foram. Então eu vou legendar para mim mesmo aqui, ó, que o número de estudantes que foram, eu vou chamar de X, e o número de professores que foram a essa peça, eu vou chamar de Y. Eu não posso chamar da mesma letra, tendo em vista que eu não sei se o número de estudantes é igual ao de professores. Subentende até que não. Então, não vou pôr a mesma letra, tá bom? E aí, vamos raciocinar agora? Ele quer saber qual é o valor que arrecadou com a venda de ingressos para estudantes. Então, ó, valor pago pelos ingressos dos estudantes. Gente, é um simples raciocínio lógico. O total gasto não foram R$730? Então, dos R$730, que inclui professores e estudantes, se eu descontar os ingressos que eu gastei com os professores, sobra o que eu paguei para os estudantes. E quanto eu gastei com professores? Foram Y professores pagando R$20 cada um. Tudo bem? Então, ó, o valor pago por todos os estudantes é o valor total menos o que gastou com professores. Quantos professores foram? Y. Pagando quanto cada um? 20. Então, dos R$730, se eu descontar R$20 por ingresso de professor, eu terei o valor pago por estudantes. Na B, ele pergunta o contrário. E qual a expressão algébrica que representa o valor arrecadado com a venda de ingressos para professores? Então, para professores, eu acho que aqui ele queria que chamasse de E e de P, tá bom? Eu já chamei de X e Y, agora eu vou deixar. Então, ó, o valor pago pelos ingressos gastos com os professores vai ser R$730 menos o que gastou com os ingressos dos estudantes. Então, os estudantes, eu legendei que foram X estudantes pagando R$18 cada um. Então, dos R$730, se eu descontar R$18 por estudante, sobra o que gastou com professores, ok? E a perguntinha C é, qual a equação, então agora não é só uma expressão algébrica, é uma equação, uma igualdade, primeiro e segundo membros. Qual a equação que corresponde ao valor gasto com a compra dos ingressos no geral? Então é o seguinte, ó, quantos estudantes foram? X estudantes. Quanto cada um pagou? R$18 por ingresso. Mais, quantos professores foram? Y professores. Pagando quantos reais por ingresso? R$20. E o total foi de R$730. Então, essa é a equação, olha, a igualdade, dois membros, que relaciona o gasto com professores, estudantes e o geral. Tudo bem? Próximo exercício. Vamos lá. Joana foi ao sacolão com R$138. Ela fez compras de frango, frutas e verduras. Ao chegar em casa, ela verificou que havia gasto todo o seu dinheiro, ou seja, R$138. Ela encontrou a nota fiscal do frango, R$60. Das frutas,
R$ 36, mas não encontrou a nota fiscal das verduras. Então eu vou chamar o que ela gastou com verduras de X, porque essa é a única que ela não tem. A partir dos dados do problema, responda qual é a equação correspondente a essa situação. Aqui tá fácil. Quanto ela gastou com frango? R$ 60. Mais, quanto ela gastou com frutas? R$ 36. Mais, quanto ela gastou com verduras? Não sei, perdeu a nota, X. E quanto ela gastou no total? R$ 138, porque diz que ela gastou tudo que levou. Tudo bem? Então essa é a equação. Não manda resolver, é só para montar a equação. Virando a página. Nessa página que vira aqui, pessoal, ele fala sobre problemas com equações lineares, mas antes disso, ele coloca algumas equações para a gente responder. Certo, pessoal? Então a gente vai responder algumas equações. Utilizando, minto, não é essa página, desculpa. Nessa página aqui, pessoal, e na seguir, ele pede para a gente resolver algumas operações com expressões algébricas. Então aqui começa com quanto dá y mais y. Pessoal, para começar, quando a gente vai somar ou subtrair letrinhas, você só pode somar ou subtrair letrinhas idênticas. Então você só pode somar y com y, x com x, m com m, n com n. Você não pode somar nem y com y ao quadrado, nem x com x ao cubo, nem a com a à quarta. É idêntico mesmo, porque é como se a gente estivesse somando assim, 3 cachorros mais 5 cachorros, vão dar 8 cachorros. Se eu te perguntasse quanto dá 3 cachorros mais 2 gatos, não vai dar 5 cagatos ou gachorros. Entenderam o ridículo da situação? Você não pode somar ou subtrair coisas de naturezas diferentes. Então, com as letrinhas é a mesma coisa. Você observa. As letrinhas são iguais, idênticas? Sim. Então, você pode fazer a soma ou subtração, mas somente com as quantidades. Então, por exemplo, aqui você está vendo quantos y? 1. Aqui você está vendo quantos y? 1. Não tem nada, é 1, gente, porque você está vendo um y aqui. Então, é óbvio, é lógico que você tem que fazer, ó. 1y mais 1y são 2y, não 2y ao quadrado, tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó, 1x mais 2x é x com x, pode somar. Só que 1 mais 2 dão 3x. Aqui também pode somar, ó, você tem que somar 2m com 4m com 1m. 2 mais 4, 6, mais 1 são 7. 7 o quê? 7 do que você está somando, 7m. Aqui tem uma para tirar, você tira, ó. 6n menos 3n, sobram 3n. 3n que sobraram mais 2n são 5n, ok? Antes de fazer essa aqui, eu vou passar lá para a nossa operação item L. Olha aqui o meu item L, ó. Todo mundo tá vendo aqui o item L? Ó o item L. P2 tem 1P2 aqui, mais 5P2 aqui, e pede para tirar 9P. Esse 9P não é da mesma igual que o P2, então eu não vou tirar. Eu vou juntar 1P2 mais 5P2, que vão dar 6P2, e esses menos 9P vão ficar aqui na frente. Se eu tivesse outro 9P para juntar ou tirar com ele, eu juntaria ou tiraria. Mas como são P2 e P não são iguais, é gato e cachorro, não dá para juntar. Então, acaba aqui. Você não vai continuar isso aqui, ó. P não pode ser tirado de P2, tudo bem? Mesma coisa que o meu M, ó. 5C eu posso juntar com 1C, dão 6C. Agora, menos 5C3 não dá para fazer nada, só copia, porque são coisas diferentes, então você não continua isso aqui. Você junta C com C, agora C3 é outra coisa, você deixa sozinho. Se tivesse outro C3 para juntar com ele, você juntaria, mas não tem, tudo bem? Agora vamos para a multiplicação. E quando é multiplicação, muda? Muda sim. Quando é multiplicação, pessoal, lembre que isso aqui são multiplicações de termos iguais, poderia ser até de termos diferentes. X vezes x é o x vezes ele mesmo duas vezes, ou seja, x ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, ó, 3y vezes y vezes 2y.
3 vezes 2 são 6. Y vezes Y de novo é Y a terceira. Às vezes você fala assim para o aluno, ó, multiplicação de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. O expoente invisível é 1, 1 mais 1 dá 2. Aqui também, ó, conserva a base Y, multipliquei o número, 3 vezes 2, 6, e 1 mais 1 do expoente dão 3. Tudo bem? Vamos achar outra multiplicação, ó, deixa eu ver se tem aqui. Tem uma outra multiplicação aqui, ó. Ó, V2 vezes V3 vai dar V5. Por quê? Porque o V2, ele é VV vezes o V3, quer dizer, vezes VVV. Você viu que apareceram 5 Vs? Então, ó, V2 vezes V3, conserva a base, soma os expoentes, 2 mais 3, 5. Professor, e esse mais V6? Esse mais V6 é mais, ó, não tem nada a ver com vezes. Você só copia ele na frente. Pode juntar? Não. Ó, V5 não junta com V2, com V6. Tudo bem? Vamos fazer uma distributiva que apareceu aqui também, ó. 2B que multiplica B mais 4. B com 4 não pode juntar. Então, o máximo que dá para fazer é distribuir aqui, ó. 2B vezes B dá 2B ao quadrado. Porque 1 mais 1 são 2. Ou B vezes B é B ao quadrado. Mais com mais na multiplicação dá mais. 2B vezes 4, 2 vezes 4 são 8. E o B só tem esse, encosta ele, ó. 2B vezes 4 são 8B. E agora junta esses dois? Não, na soma não pode juntar termos que sejam diferentes. Olha a outra distributiva aqui embaixo, ó. W2 vezes W menos 4. W2 vezes W1 é W3. Por quê? Porque aqui eu tenho 2, ó. WW vezes outro W aqui, aparece o W 3 vezes. Mais com menos dá menos na multiplicação. W2 vezes 4 é só encostar o 4 no W2, porque são letra e número, a gente responde assim, o número sempre na frente da letra. E não pode juntar nem tirar esses dois, porque são coisas diferentes, ok? Agora vamos para a divisão. Ó, divisão, eu tenho uma divisão aqui embaixo, ó, aqui embaixo. 6x ao quadrado dividido por 2x. Esse símbolo estranhinho aqui, gente, não existe mais esse risquinho no meio do sinal de dividir, tá? Seria só mesmo os dois pontinhos, é a divisão. Você vai dividir. 6 dividido por 2 dá 3. E x ao quadrado dividido por x? Gente, x ao quadrado não é x vezes x? Dividido por esse x de baixo, olha o que vai acontecer? X por x, corta, dá 1. Sobra 1x só. Então, a gente pode falar assim, ó. 6 dividido por 2 dá 3. E x2 dividido por x1, subtrai os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Tá bom? Então, se na multiplicação de fatores iguais a gente soma os expoentes, na divisão a gente subtrai. Olha aqui. 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4 é 16. E n ao cubo dividido por n ao quadrado é n1. Por quê? Ó, n3 é n. Dividido por n2 é nn. Corta, 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 sobrou um só. Tá vendo, ó? 3 menos 2 dá 1 no expoente. Olha outro aqui, ó. Pode vir a divisão na forma de fração, a divisão mesma coisa. 21 dividido por 7 dá 3. E x à sétima dividido por x à quinta dá x ao quadrado. Por quê? Porque o x à sétima são x 7 vezes em cima, dividido por x 5 vezes embaixo. Corta 1, 2, 3, 4, 5, ainda vão sobrar 2 em cima. Tudo bem? E o último aqui, o nosso O, 12 dividido por 3 dá 4, e o D à quinta por D ao quadrado é D à terceira, pelo mesmo motivo. D5 são 5 Ds, D, 5 vezes, e embaixo D ao quadrado é DD, corta 1, 2, ainda sobram 3 em cima. Ou 5 menos 2 dão 3. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Continuando, ó. Agora nós vamos fazer um pouco de expressões algébricas que geram sistemas. Tem alguns probleminhas aqui
que a gente vai montar isso aqui, tá bom? Então vamos lá. A soma de dois números inteiros positivos é igual a 10 e a diferença entre eles é igual a 6. Qual o sistema que representa essa sentença? Os dois números, pessoal, ó, os números, a gente vai chamar de x e agora y. E isso de falar que eles são inteiros positivos não interfere em nada na montagem do sistema. Só interferiria na resposta. Quando você acabasse de resolver, o que não é o caso, não é para resolver o sistema, é só para indicar. Quando a gente encontrasse as duas respostas, você tinha que observar se elas eram números inteiros e positivos. Se tivesse algum que não era inteiro ou não era positivo, você descartaria aquela opção. É só para isso que está escrito isso, tá bom? Então vamos ver qual é o sistema, ó. A soma mais de dois números inteiros positivos, ou seja, o x com o y, é igual a 10. A soma de dois números inteiros positivos é igual a 10. E a diferença é a conta de menos. A diferença entre eles, quem são eles? X e y. A diferença entre eles é igual a 6. Então esse é o sistema que resolveria essa situação. Tudo bem? Não é para responder, vamos só para o próximo. Próximo problema. José e Laura são casados. O local de trabalho é próximo da residência do casal e todos os dias eles saem de casa juntos para irem trabalhar. Sabendo que a soma do trajeto percorrido pelos dois é igual a 3 quilômetros e que, por não trabalharem na mesma empresa, José caminha 1 quilômetro a mais que Laura, determine o sistema linear de equações do primeiro grau que representa esse cenário. Então, mesma coisa, gente, ó. Eu vou representar o trajeto do José por x e o trajeto da Laura por y, tá bom? Porque eu tenho que ter uma legenda para fazer. Então, o tanto de quilômetros que o José caminhou, vou chamar de x, e o tanto de quilômetros que a Laura caminhou, vou chamar de y. E aí eu vou ler de novo. Sabendo que a soma do trajeto percorrido pelos dois, ou seja, o trajeto do José mais o trajeto da Laura, resulta em 3 km, e também fala que o José caminha 1 quilômetro mais que Laura. Ó, o José não é o y? Então o y, que é o José, ele caminha 1 quilômetro a mais que a Laura, que caminha y. Opa, desculpa, fiz errado aqui, ó. Aqui é o x. O trajeto do José, o x, trajeto do José, ele caminha 1 quilômetro a mais que a Laura. Então, o x do José é igual ao da Laura mais 1. Tudo bem? Ah, e só para a gente fazer de cabeça aqui, se precisasse. Quem são dois números que somando dá 10 e subtraindo dá 6? 8 e 2, ó. 8 mais 2 dá 10, 8 menos 2 dá 6. Professora, pode ser 5 e 5? Não. 5 mais 5 dá 10. Só que 5 menos 5 não dá 6, dá 0. Professora, pode ser 6 e 4? Não. 6 e 4 dá 10, só que 6 tira 4 não dá 6. E aqui dá para fazer de cabeça também, ó. 2 e 1, não é verdade? 2 mais 1 dá 3. E aqui, o José, 1 mais 1 dá 2. Tudo bem? Mariana foi ao mercado, mais um probleminha, para comprar batatas e cenouras. Se comprasse 1 quilo de cenouras e 3 de batatas, gastaria R$7. Comprando 1 quilo de batatas, está escrito errado aqui, e 3 de cenouras, ou seja, comprando ao contrário, gastará R$2 a menos. Sendo que X é o preço do quilo de batatas, X é o preço das batatas, e Y é o preço do quilo de cenouras, essa situação pode ser representada por qual sistema linear? Gente, aqui ele já legendou. Ó, o preço do quilo de batatas é X e o da cenoura é Y.